Olá, eu sou o professor Silva Neto, do canal Mais Um Falando. E hoje nós vamos entender como o STF, com as suas decisões, estão afastando os investimentos no Brasil e como isso vai prejudicar você. Vamos analisar que isso não é de hoje, o que vem acontecendo ao longo desse período e o que está ocasionando com o investimento estrangeiro. E isso vai chegar em você e na sua empresa. Vamos entender isso? Então, aqui no site do STF, nós temos que STF avança na discussão sobre restrições da lei das estatais a indicações políticas. Vocês lembram disso? Logo no início do governo Lula, que ele queria indicar para as estatais os compadres, os amigos, botar o Mercadante no BNDES, botar o presidente da Petrobras de forma política, e por aí vai. E mais em outras estatais, que ele fez aquela briga do Manteiga. O que o Lewandowski fez? Houve uma ação, processo relacionado ao ID 7331. A ação direta de constitucionalidade foi apresentada pelo PCdoB, questiona trechos da lei dos estatais que proíbe a indicação de ministros de Estado, secretários estaduais, municipais, titulares de direção e de assessoramento da administração pública para cargos de conselho de administração e diretoria das empresas estatais. Aquilo que a gente já comentou. E o que aconteceu? O Lewandowski deu uma liminar, deixando que o governo Lula pudesse indicar quem ele queria. Virou bagunça. Olha, pensa bem, você é um estrangeiro. Você viu o maior roubo que aconteceu em cima da Petrobras. Aí vem o Congresso e fala assim, não, isso não vai mais acontecer. Vamos normalizar isso aqui. Vamos criar uma lei que proíbe, então, indicações políticas para empresas estatais. O que acontece? A gestão passa a ser corporativa, não mais tem o viés político, ou muito pequeno. O que aconteceu? Vem o STF e diz, não, agora pode. Não, agora pode sim, não tem problema nenhum não. E aí no julgamento final, eles disseram que, não, a lei vale. A lei vale, vamos caçar liminar. Mas os que ficaram indicados pode. Você que é um investidor estrangeiro, você investiria em ações de empresas de um país que acontece essas coisas? Você abriria empresas num país em que acontece essas coisas, que a regra do jogo muda conforme a vontade política? Ou seja, não há um ordenamento jurídico para você seguir, não há uma segurança jurídica, não há uma norma em que você possa dizer isso eu posso, isso eu não posso. E não foi só isso não. Vamos continuar. Lembra sobre a questão dos impostos? O STF também decidiu que, mesmo coisa julgada sobre imposto pago, simplesmente o governo pode rever e cobrar a diferença que ele achar interessante. Acabaram de afundar um dos pilares básicos do direito para dar segurança, que é a coisa julgada. Então você tem lá uma contenda judicial sobre impostos, você ganha, então você vai lá, paga aquela diferença ou deixa de pagar, mas aí o governo diz o seguinte, não, estou precisando de dinheiro, eu acho que você tem que me pagar mais X, mais 10 bilhões, mais 5 bilhões, mais 500 mil. E aí ele abre uma nova ação e você é obrigado a pagar. Aí você diz, não, mas olha, eu já teve uma decisão a esse respeito, eu já ganhei. Aí o STF disse, não, mas sobre tributo, isso não faz coisa julgar. Isso não vale. Dá para investir num país desse? Dá para você abrir uma empresa num país desse? Tenta explicar isso para um estrangeiro. Tenta explicar isso para um americano, para um europeu, onde as regras são fixas, perenes, que as decisões das cortes são menos políticas. Vamos continuar. Além dessas decisões do que eu já comentei, tiveram outras, mas a gente não vai se alongar muito nisso. Vamos ver o reflexo que aconteceu? Está aqui na CNN. Fuga de capital estrangeiro na Bolsa, no B3, no primeiro semestre de 2024, é a mais intensa desde 2020. Entrou o governo, começou a mudar, fazer pressão sobre as estatais, que são as empresas de maior volume negociada na Bolsa. O que aconteceu com o estrangeiro? Começou a retirar o capital. O fluxo negativo prevaleça pelo menos nos próximos 2 meses, ou seja, ainda vai continuar. Até o mês de junho, na quinta-feira, os investidores retiraram do país 6,5 bilhões da Bolsa, sendo o pior mês de junho, isso é só em junho. O saldo negativo acumulado vai para 42 bilhões. Olha só, isso é matéria de junho. Ainda teve mais julho e agosto, que continuou saindo capital. Ou seja, já foram tirados 42 bilhões da Bolsa. Não para nisso aí, não. Aqui no Infomoney, está aqui, os estrangeiros tiraram 15 bilhões mais da Bolsa Brasileira em 24. E para onde foi esse dinheiro? Está aqui. Os sinais, segundo analistas ouvidos pelo Infomoney, são de que o fluxo do mercado mudou. Primeiro destino dos bilhões foram os títulos do Tesouro Americano. Ora, será por quê? Quando tem um risco qualquer, todo mundo corre para o dólar. Traz segurança. Então lá tem uma segurança jurídica, lá tem uma segurança de investimento, diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. E voltando lá no site do STF, para a gente falar sobre o que é o assunto do momento, que vai ocasionar um caos, porque até todo mundo já viu que o próprio Elon Musk já falou em Twitter que investir no Brasil é inseguro. Então tá lá, STF
rejeita a ação contra bloqueio das contas da Starlink. Então, hoje, a primeira turma já julgou de forma positiva de que a punição do X pode ser cobrada de outra empresa, da Starlink. É um assunto aí que já foi mais do que tocado, mas só para a gente prestar atenção nisso. O Alexandre de Moraes, o STF, tem um processo contra uma empresa, a X. E, como a X não quis obedecer, tirou os funcionários do Brasil, saiu com a empresa do Brasil, o que ela fez? Não, então vou bloquear a multa ali da Starlink. Já que você é dono da outra empresa, também vou bloquear o dinheiro da outra empresa. O que aconteceu com os investidores da Starlink? Simplesmente ficaram apavorados. Pensa bem, você investe numa empresa, vamos dizer que você invista na Petrobras. E aí um dos sócios lá da Petrobras, que investe na Petrobras também, teve um problema judicial. Aí vão bloquear o caixa da Petrobras. E aí você perde. Que fundo de investimento vai investir num país assim? E vamos lembrar, a Starlink tem aporte dos maiores fundos de investimento do mundo, além do governo americano. Inclusive, o Elon Musk colocou lá que vai entrar com uma ação, já que bloquearam bens no Brasil, vai bloquear bens nos Estados Unidos, do governo brasileiro. E vou lhe dar uma notícia. Sabe onde estão as reservas internacionais em dólar no Brasil? Estão aqui no Brasil não, estão lá nos Estados Unidos, porque são títulos do governo americano. Imagina, se a corte americana resolve bloquear as reservas do Brasil. Já imaginou o caos que isso vai acontecer na nossa economia? Simplesmente porque um ministro, ou os ministros que estão lá, acham que é melhor fazer política, como já disse até o próprio Barroso. É melhor fazer política. Nós estamos aqui para derrotar certo viés político. Não, o STF não está ali para derrotar ninguém. O STF está ali para fazer cumprir a Constituição, cumprir a lei. Que quem faz a lei é o legislativo. Não é o STF com os princípios malucos que eles ficam colocando nas decisões. Então, se você pegar essa decisão do Alexandre de Moraes, é a coisa mais engraçada que tem. Você pega lá um laudo de 42 páginas, onde é baseado que nas próprias decisões dele anterior. Ou seja, ele decide, ele usa a decisão dele para embasar a própria decisão dele. Maravilhoso isso no direito brasileiro. Eu fico imaginando um professor de faculdade tentar explicar isso numa aula. Deve ser algo louco, simplesmente louco. O Brasil está se tornando uma balbúrdia, não só econômica como jurídica. Então, está aqui o ministro Zanin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido da Starlink. A Starlink entrou com recurso. E hoje a primeira Câmara, através dos 5 ministros, disseram que não, Alexandre de Moraes está certo. Qual é o reflexo que isso deu de forma imediata? Está lá a notícia no UOL. Mega investidor Bill Ackman diz que suspensão do X pode causar fuga de investimento no Brasil. A fuga de investimento já está acontecendo. Ela só vai acelerar, que é óbvio. Você vai lá e bloqueia dinheiro dos maiores fundos de investimento do mundo. Você acha que algum investidor gostou disso? O que eles vão fazer? Simplesmente tirar o dinheiro do Brasil. Isso aconteceu na China. Para quem não lembra, não sei se aqui vai falar, mas para quem não lembra, na China ocorreu isso. Houve uma fuga de capital enorme da China, tanto é que a China tinha investimentos na média de 4 trilhões e diminuiu para menos de 1. Por quê? Porque começaram um monte de regras, um monte de legislação impedindo o capital e penalizando as empresas e os investidores. O que aconteceu? Todo mundo tira o capital. Várias fábricas saíram da China, foram para Filipinas, foram para o Vietnã, foram para a Índia. Obviamente, ninguém quer ter o seu capital preso. Se você investe, é para ter retorno. Então, confirmando aquilo que eu disse, na CNN já está aqui, por 5-0, a primeira turma do STF mantém bloqueio do X no Brasil e a decisão de bloqueio da Starlink. Consumaram o problema. Então, lá na capa do vídeo eu botei, quem vai ganhar essa guerra? É o STF, a Starlink ou o X? Na realidade, a questão é capitalista contra burocrata. Daqui para frente, a gente vai ver realmente qual é a importância do X, qual é a importância da Starlink e qual é a importância do investimento estrangeiro no país. Porque na hora que a economia começar a ir para o buraco, eu quero ver quem é que vai segurar isso aqui. Sobre investimentos diretos no Brasil. O Brasil é dependente ou não desses investimentos? Deixa para lá, deixa o X embora, deixa a Starlink embora, deixa esses fundos capitalistas com esse dinheiro ganancioso que só explora o trabalhador e ir embora. Não tem problema, o petróleo é nosso. A gente resolve. Como aconteceu lá na Bolívia, do gás é nosso, era a maior exportadora de gás, hoje importa gás. Né? Porque isso requer investimento, requer capital, requer eficiência, requer tecnologia. E aí, se você não tem um capital externo, você não tem um investidor para isso, você fica para trás. Mas tá lá, investimentos estrangeiros diretos no Brasil. Não existe país de médio ou grande porte que não esteja interligado a outras nações do mundo. Exato, a cadeia agora é globalizada. Não tem mais essa de eu não dependo do estrangeiro. Não, depende sim, porque se cortar as cadeias de fornecimento, corta tudo, você não faz mais nada.
Então, essa dependência mundial ocorre em inúmeros segmentos. Importante aqui, ó, não seria diferente aqui no Brasil, muito ao contrário, sua dependência econômica é considerável e impossível de ser evitada. O Brasil, querendo ou não, é totalmente dependente do mercado externo. Aqui, a reportagem já falando a esse respeito. Então, quem vai ganhar a guerra? Vai ser o burocrata ou vai ser o capital? Eu tenho uma certeza, quem perdeu fomos nós. Nós que perdemos a guerra. Sim, você que tem um microempreendedor, você que tem uma pequena empresa, você que é consumidor, você que é trabalhador, porque se não houver investimento não vai ter emprego, se não houver investimento não vai ter negócio, a sua pequena empresa vai sofrer. Ah, mas ninguém investe, nenhum grande capital vai investir na minha empresa. Sim, mas ele investindo na grande empresa, abrindo grande negócio, ele movimenta a economia, ele contrata gente, então aquele funcionário que foi contratado vai comprar na sua loja, vai requerer o seu serviço, por aí vai. Isso capilariza na economia como um todo. Então você pode ter certeza, quem perdeu foi eu, você e o pequeno empresário. Então essa informação é importante você entender, ok? Então se você gostou dessa informação, desse vídeo, dá um curte pra gente. Se você acha que um amigo seu que é empreendedor ou também que precisa dessa informação, compartilha com ele. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário ou quiser algum vídeo sobre uma matéria específica, coloca aí nos comentários que eu vou ter o prazer de lhe responder ou fazer um vídeo sobre, ok? Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.